ele é a unidade de medida da vida. E, sendo assim, ele é a melhor coisa que a gente pode dar para uma pessoa. Ele é um recurso irrecuperável, ele é um recurso escasso e talvez ele seja o único recurso democrático. É nos dado, todos nós, 24 horas, todos os dias. Eu sou Duda Pinheiro Santos, essa é a palestra Gestão de Tempo para Alcançar Grandes Metas. Eu sou Product Owner na empresa Câmara, sou empresária, estou à frente das empresas Agência Quina, e aí vocês podem seguir a gente lá no Instagram, @Quina Agência. E lá na Quina vocês vão me ver falando muito sobre o que eu estou falando aqui, sobre gestão de tempo, sobre gestão de empresa, sobre consultoria de negócio. E numa Duda Pinheiros você vai me ver falando um pouco mais sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Sou mãe de duas crianças, na verdade são duas crianças, é uma adolescente de 16 e uma menina de 6 anos. Eu sou TDAH, não fui diagnosticada na infância, então eu cresci achando que eu era burra até os 30 anos. Foi a migração de carreira. E já ajudei, sou autodidata, e já ajudei empresas como Levi, Renner e loja do mecânico a melhorarem seus negócios. Eu queria deixar alguns conceitos claros, tá? Primeiro meta e objetivo. Meta e objetivo é onde a gente quer chegar, tá? Sucesso é uma medida única para cada um de nós. Sucesso, para alguns, pode ser viver na Chapada da Diamantina, andando de bicicleta, morando numa barraca. Para outros, pode ser ter uma grande casa, um poste e 1 milhão na conta. Sucesso é uma medida única. Estratégia é como a gente vai fazer para chegar lá. Estratégia é um plano. E eu desenvolvi um método que eu uso nos meus projetos, que eu usei na minha vida, que eu já ensinei outras pessoas que usaram e que funciona independente de qual é a sua métrica de sucesso. Pode fazer. Porque a gente deve gerenciar tempo, porque a gente concorda que tempo é igual à vida e porque todo recurso mal gerido ele é desperdiçado. E ninguém quer desperdiçar a vida. Porque reduz o nosso estresse, porque melhora a qualidade do nosso trabalho, porque melhora a nossa tomada de decisão, fortalece a nossa autoestima, facilita a priorização e desenvolve a habilidade de autogestão. E para mim o Potense Grande é o melhor, para mim que sou TDAH, que tem uma coisa que chama de discussão executiva, que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente não faz nada, a gente entra em pânico. E aí, quando a gente está cumprindo, gerido, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, a quantidade não paralisa. Porque está listado, checklist para fazer. Pode passar, por favor? E por onde a gente começa? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente começa definindo quais são as nossas metas. A gente começa entendendo aonde eu quero chegar. Usando o dado da entrevista, da palestra anterior, né, eu vi que tem muita gente aqui que não está ainda no mercado de trabalho. Então está em migração de carreira. Então assim, qual é a grande meta? A grande meta é ser sênior, né? E aí, essas metas, elas precisam ser construídas com bases sólidas, tá? Base sólida, a primeira delas, ela está de acordo com seus princípios inegociáveis. Eu odeio resolver problemas. Então você está na área errada. Vai procurar outra coisa para fazer. Porque desenvolvimento, tecnologia, é resolver problema. A gente resolve o problema o tempo todo. Então assim, você vai se frustrar, você vai ficar doente se a sua meta não estiver de acordo com os seus princípios inegociáveis. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu passei 10 anos na cozinha e abri vários empreendimentos e nunca dava certo. Porque um dos meus princípios inegociáveis é estar perto dos meus filhos. E eu passava 16 horas fora de casa. Então assim, eu me sabotava. Eu mesmo, depois olhando para trás, falava, caramba, como assim? Como que eu não vi isso? Era sabotagem. E aí as metas, ela tem que estar, a metona, eu costumo dividir metona, meta e metinha. A metona é ser sênior. As metas é conseguir o primeiro emprego, ser júnior, ser pleno,
para poder ser sênior. A metinha é terminar a faculdade, ou às vezes terminar um semestre, ou às vezes fazer o trabalho que tem que entregar a próxima semana. Então, assim, tem que estar dividida a tua meta em pequenos pedaços, tá? E ela vai estar sempre ligada com os prazos. Metona é longo prazo, meta é médio prazo e metinha é curto prazo. Tá? Meta mal planejada, ela nasce morta, já dei o meu exemplo. Não adiantava, eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu tivesse que passar 12 horas fora da minha casa, não ia dar certo. Porque ia contra o meu princípio negociável, que ela está com meus... Tenha metas, faça uma lista dos seus grandes sonhos e depois vamos quebrar em partes. Tenha certeza de que elas só dependem de você. Se a tua meta é eu quero casar, a outra parte está sabendo disso, a outra parte está de acordo com isso, quero casar e ter 3 filhos, tenho um noivo há 10 anos. Ele sabe que você quer isso, ele está acordado, né? Então assim, tua meta tem que depender somente de você. Ou se depende de outra pessoa, entre de acordo com ela, esteja alinhado. As metas, elas precisam ser SMART. Tá? SMART é um acrônimo em inglês, mas quer dizer específica, mensurável, atingível, relevante e ter um tempo específico. É específico. Migrar de carreira não é específico. Migrar de carreira para a área de TI, para ser back-end, é específico. Tá? É mensurável. Ser feliz não é mensurável. Não existe um felizômetro. Né? Mas conseguir o meu ser sênior e botar com minha carteira assinada, é mensurável. É atingível. Fazer migração de carreira em 2 meses. Não vai conseguir. Não dá. Só se um dia tivesse 36 horas e não tem 24 horas para todo mundo. Então, assim, qual é a minha realidade hoje? Né? Quando eu migrei de carreira era a pandemia, eu consegui estudar 10 horas por dia. Né? Mas dá para estudar 10 horas por dia? Não, só dá para estudar 2. Então vai ter que. Ele vai ficar um pouco mais distante, mas é possível. Só se organiza, né? Tenha isso claro, para não se frustrar. Porque quando a gente se frustra, a gente tende a desistir. Relevante tem que ser importante para você e tem que ter um tempo específico. Eu vou fazer isso daqui a 1 ano, eu vou fazer isso daqui a 2 anos. Né? Porque senão a gente fica só, eu vou fazer. E todo mundo aqui tem uma meta que está há 10 anos dizendo que vai fazer, não faz. Todo mundo tem essa metinha guardada no E aí eu vou entregar algumas ferramentas. Essa é uma ferramenta, esse slide ele vai estar lá no formato da Pinheiro e no da agência aqui também, no LinkedIn. Mas essa aqui é a roda da vida. Ela é dividida em várias áreas, né? E aí você vai olhar para ela e ser bem honesto com você mesmo e entender aonde você está investindo o seu tempo. Tá? Ela vai de 1 a 10, onde 10 eu passo muito tempo fazendo aquilo. Eu passo 8 horas por dia, 5 dias por semana. Tá? E aí vai de onde 1 eu passo 1 hora por semana, 2 horas por semana fazendo aquilo. E aí você vai dividindo, né? Saúde, desenvolvimento intelectual, equilíbrio. E assim, e aí esse primeiro momento é ser honesto consigo. Né? É botar ali onde você está botando cada uma das suas coisas. E aí depois que você fez a primeira roda da vida, você vai pegar a sua lista de fez, fez a lista das metas do que quer. A sua roda da vida, ela faz sentido do que você está querendo chegar? Tipo, hoje eu faço 6 de vida social, né? Minha vida social eu gosto com meus amigos pelo menos 5 vezes por semana, tá? E aí meu desenvolvimento, eu estou querendo fazer migração de carreira. E aí meu desenvolvimento intelectual, eu estou ali no 3. Faz sentido. Faz sentido se você quiser ser uma pessoa pública. Faz sentido. Você quer ser uma pessoa pública, você quer ser prefeito. Pessoa pública, ok, faz sentido investir muito na vida social. Mas se essa não é a sua meta, reduz isso um pouco e investe nas outras áreas. Sejam sinceros com vocês. É sobre a vida de vocês, não é sobre tá certo, tá errado. Não, é sobre a vida de cada um de nós. E aí, você, depois que entendeu isso, vou fazer essa matriz aqui, é uma matriz de priorização. Eu costumo fazer ela
uma vez por mês, depois que eu pego minhas metinhas do mês, destrinchou as metinhas do mês, sabe o que vai fazer? Você isso aqui vai entender o que é urgente e importante. São as primeiras coisas que nós precisamos fazer e são coisas que eu preciso fazer, o que é urgente e importante. Importante e não urgente. Eu tenho que fazer porque é importante, mas eu vou programar. Eu vou entender quando que eu vou fazer. Aqui é urgente e importante, tem que fazer essa semana. Aquele negócio que eu, TDAH, enrolei mês passado, todo tipo para fazer. Falta 3 dias para fazer, eu vou ter que fazer hoje. E aí, é urgente, não é importante. Se você tem uma rede de apoio, eu sei que realidades são realidades, cada uma tem a sua. E se você tem uma rede de apoio, demande. Se é urgente e não é importante, pede para alguém fazer, tá? Mas aí se não tem uma rede de apoio, deixa para fazer depois, faz logo o que é urgente, não é importante. Depois você vem para esse quadrado, se você não tem uma rede de apoio, porque é urgente, mesmo que não seja importante. Se não é urgente e não é importante, talvez você não precise fazer. Talvez seja, eu me pego muitas vezes, eu sou uma pessoa, às vezes, eu sou perfeccionista, às vezes eu quero fazer muita coisa, muito além do que eu preciso fazer. A perfeição, a gente vai falar sobre mentiras lá na frente, que foram contadas pra gente, e a perfeição é uma delas, né? Então assim, se ele está nesse quadrante, não é urgente, não é importante, provavelmente você não precisa fazer. E aqui a outra matriz que é de esforço e impacto, né? Aqui em cima eu vou ter o que é de alto impacto, o que é de alto impacto e baixo esforço, a gente faz logo. O que eu vou precisar fazer pouco esforço, mas vai me dar um alto impacto que eu vou fazer logo, tá? O que precisa alto impacto e muito esforço, isso aí vocês precisam avaliar qual o tamanho do impacto. Se vai valer mais a pena fazer o de muito esforço e alto impacto ou de pouco esforço e baixo impacto. E aí ele vai ficar aqui. Tá? Então assim, aqui é tudo que é pouco esforço e alto impacto. Aqui é tudo que é alto impacto e muito esforço. Aqui, pouco esforço e baixo impacto. E aqui a gente cai de novo naquele mesmo quadrante. Se é uma coisa que vai me demandar muito esforço e eu tenho pouco impacto, eu realmente preciso fazer isso. Faz sentido mesmo fazer isso? Então, assim, a gente precisa parar e analisar essas coisas. É muito para a gente entender mesmo como que a gente vai... Eu uso isso para organizar meu mês. Eu uso muito para organizar o meu mês. E aí tenha uma agenda, um planner, uma lista, um Trello, alguma coisa, qualquer coisa, que esse plano esteja documentado, que você saiba qual é a sua metodologia, quais são as suas metas e quais são as metinhas. E aí as metinhas, tem uma outra coisa, ela tem que estar meio que fora, né? Ela tem que ser uma lista que você olha todo dia. Uma lista que você faz check todos os dias. Como eu faço, eu tenho isso documentado no Drive e eu uso diariamente, eu tenho um ensaio e tem uma lista lá separada em 3 coisas. Que na base do dinheiro pessoal. É como eu separo o meu dia. Eu já fiz planner, várias outras coisas, e para mim só funciona, só deixo usar. Então, assim, para mim funciona mais a lista do dia a dia. Elimine distrações, tá? É preciso ter autorresponsabilidade. É preciso desligar o celular. Não consigo parar de mexer no Instagram. Gente, eu vi que essa desgraça desliga. Deixa lá fora. Outra coisa que me ajuda muito na distração é criar um esquema de recompensa. Eu só vou mexer no Instagram depois que eu terminar de ler o texto que o professor passou. Eu só vou sair com a galera depois que eu terminar isso aqui. É meu prêmio. É o meu biscoito. Eu uso muito sério de biscoito, adoro sério. Meus biscoitinhos eu já fiz lá na série. Eliminar a distração não quer dizer que não se descansa. Descansar é essencial. Descansar é necessário. É preciso descansar. Pessoas que descansam, elas produzem mais. Qual é a hora de descansar? Você começa a saber que você não realmente ficou direito.
Você começa a ver que o seu rendimento caiu. Precisa descansar, para tudo. Ninguém vai morrer. Né? Se você não é cirurgião, ninguém vai morrer. Então, assim, para tudo, descansa e depois volta. Volta com gás, volta para fazer. Mentiras que contaram pra gente. Que o descanso é igual a desperdício, e não é, né? A gente acabou de falar disso. Que a perfeição existe, a perfeição ela não existe. Tudo pode melhorar, não importa o quão bom esteja. Não importa. Sempre pode melhorar. E você nunca vai chegar nesse lugar. Então, assim, faz. O feito é melhor do que o perfeito. Isso não quer dizer que ele está mal feito. Tá? Então, assim, faz e depois melhora. E depois faz de novo. Né? E vai fazendo. Que as pessoas de sucesso, elas são incansáveis. Não, elas fazem o que eu acabei de ensinar a vocês. Elas gerem tempo. Todo mundo que atinge esse sucesso, de novo, é aquela medida única para cada pessoa. Tá? As pessoas que conseguem o que querem na vida, elas conseguem chegar onde elas querem, elas gerem tempo. É isso que elas fazem, esse é o segredo. E trabalho puro dá resultado. O que dá resultado é trabalho inteligente. O que dá resultado é saber trabalhar e não fazer o que não é urgente e não é importante. Não fazer aquelas coisas que a gente acha que tem que fazer. Isso aqui é a parte mais legal. Falei tudo isso, mas a vida não está nem aí pro plano de vocês. A vida ela acontece, tá? E é importante que esse plano seja flexível. Que na hora que você bater numa barreira, você não desista. Você olha para a barreira e fala, tá bom. Agora, o que eu preciso fazer para dar a volta no mundo e chegar lá do outro lado? Né? Eu vou ter que escalar essa barreira, vou ter que dar a volta nessa barreira, vou ter que cavar um túnel aqui. Né? Então, assim, refaz a rota. É só refazer a rota. Não desiste. A única possibilidade de não dar certo é se a gente desistir. Aí não vai dar certo. Né? Todas as histórias, assim, e aí eu vou, de novo, sucesso é a medida única para cada pessoa. Todas as histórias de sucesso, elas vão estar... você vai conversar com a pessoa e ela vai te dizer isso, que ela tentou muitas vezes. Que muitas vezes deu vontade de desistir. Não importa se ela é um multimilionário ou se é um hippie que vende pulseirinha. Muitas vezes o hippie dá vontade de voltar para casa. Né? Mas é o que ele quer. Muitas vezes o milionário tem vontade de desistir. É o que quer, você não vai precisar se você desistir. Tá bom? E a gente conclui por aqui. Eu vou abrir para perguntas. E aí segue a gente, por favor, nesses dois perfis. Esse PDT ele vai estar disponível no LinkedIn dos dois perfis. Eu agradeço a todos que estiveram aqui me ouvindo. Agradeço aos que contribuíram para que de alguma forma eu estivesse aqui. Ao GDG de Natal, a Organização de Férias do Fest Recife e a Campus Party. Muito obrigada. Você tem pergunta? Não poder quando está falando, Bom, uma meta precisa ser realmente relevante. Ela precisa ser muito relevante, né? E aí eu vou contar uma história pessoal minha. Quando a gente estava fazendo migração de carreira, chegou um momento, acho que um mês antes do Lucas conseguir o primeiro emprego dele na TI, que ele conseguiu primeiro que eu, cara, nunca apareceu tanta vaga de chefe de cozinha pra mim na vida. E aquele cara que tá ali, eu olhava para ele e falava, meu avô, a gente é apertado, a gente viveu de auxílio emergencial. Eu falava, meu avô, ele falou, o que você quer? Você quer trabalhar comigo? Então vai. Então, assim, precisa ser relevante. Porque se trabalhar com TI, cara, mudou a relação com o meu filho. Né? Era muito importante para mim estar junto com os filhos. Então, o que faz? Fazer a gente bater
né, uma das coisas é saber que não precisa desistir. Você precisa descansar. Descansar é muito importante. A gente normalmente desiste porque a gente está cansado. Né? Então, assim, bateu, respira. Às vezes você fala, não, vou desistir. Tá tudo bem falar, eu vou desistir. No outro dia, olha para você e fala, não, vou desistir. Estava só brincando. Né? A gente não é escravo das coisas que a gente fala, das decisões que a gente toma. E desistir também está tudo bem, porque às vezes no meio do processo a gente entende que não é a nossa. Eu entrei na TI sendo o ex. Chegou para fazer o ex, eu entendi que não, que eu era uma pessoa de negócio. Eu sempre fui, que eu entrava nas cozinhas e melhorava processos. Eu entrava na cozinha e fazia a pessoa ganhar mais dinheiro com várias coisas, né? Reaproveitar casca, para fazer hidromel, várias coisas, né? Vários processos. Então, assim, é isso. Eu te respondi? Mas, geralmente eu vejo uma pessoa muito desorganizada para traçar a meta, para organizar as atividades do dia a dia. E eu já tentei algumas ferramentas. Qual tu acha que é uma boa ferramenta para você começar e a nível de aplicativo, o que é que te indica? eu gosto muito do Trello, me ajuda muito. Mas você já tentou pegar uma folha de caderno e escrever? Já acaba se perdendo no meio do processo. Então, assim, para mim o Trello funciona, né? E aí eu organizo como o Trello metona, as metas e a metinha eu faço no caderno. Tá? Porque você conhece o Trello? Pronto, ele é dividido nas colunas, né? Então faz uma coluna de meta, né? E faz uma coluna da metona e uma coluna da meta. Tá? E coloca prazo, usa o Trello do jeito que ele está. Outra coisa é, a metinha, ela pode estar na agenda do Google e te alertar. Tá? Outra coisa é que eu sou TDAH, então assim, eu já usei muita coisa. Uma época que isso era meu hiperfoco. Hoje em dia não mais. Mas assim, então, não deixa de fazer porque você encheu o saco daquela ferramenta. A gente enche o saco dela. A gente quer TDAH, a gente quer mais assim. A gente enche o saco da ferramenta, encheu o saco da ferramenta. Tu tá ali uma semana, você percebeu que você não tá olhando mais para aquilo, cria outra forma, faz outro jeito. Sabe? Assim, vai se readaptando. Tá? E se você não tem diagnóstico, procura. Tratamento é importante. Terapia é muito importante para a gente alcançar as nossas metas. Porque às vezes a gente está se sabotando por algum motivo. Às vezes a gente escolheu por outro motivo. Eu escolhi a gastronomia porque eu achava que era boa. E aí me parecia mais fácil. Uma gastronomia. Mais alguém? Algumas pessoas têm alguns problemas fisiológicos, como falta de dopamina, ou na questão da recompensa. Como você falou até agora, a questão do TDAH. Existem outras questões que também fazem que a pessoa tenha um sistema de recompensa mais complicado. O que é que você aconselha nesse caso? Procurar um médico. Aí é uma questão de, se você está tentando tudo isso, você está tentando resolver, procura um médico, porque pode ser isso que eu estou falando, pode ser fisiológico. E aí você está se torturando, achando que você não consegue, quando é baixa de serotonina que está sendo causada por falta de vitamina D. Né? Então assim, você começa a tomar vitamina D e a vida muda. Tá? Então assim, para isso aí assim, não tem recomendação mesmo, é procurar um médico. E aí procurar um médico responsável, né? Assim, tem muito psiquiatra que vai te fazer queixa-conduta e vai te passar um remédio. Se o psiquiatra está te passando um remédio sem pedir seus exames, sem pedir suas taxas eu esqueci, ó. Mas assim, ele tem que te pedir um monte de exame de sangue. Se ele só te passou remédio, não volta. Não volta, né? Porque assim, precisa entender de onde que isso vem. Precisa entender
se é um processo fisiológico ou é um processo de estrutura mental, né? Um estudo de mindset. E aí, mas se é um processo, um problema de mindset, isso aqui funciona. Tá? Se não, é um problema fisiológico que precisa ser tratado. E na hora de começar a tratar, tudo isso aqui funciona. A gente tem mais uma pergunta. Eu acho que foi. Gente, muito obrigada. Valeu.